Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentam o podcast Abrigo Sci-Fi. Reative a memória, precisamos saber como tudo começou. Minha missão é mantê-los a todos vivos e saudáveis. O passado não existe. A imaginação é uma doença fatal. Nossa missão faz parte de um complexo plano internacional, que culminará com o domínio total deste país. Oi, eu sou Maia e esse é o podcast Abrigo Sci-Fi, um programa sobre o cinema brasileiro de ficção científica e algumas discussões e temas que os filmes vão abordar, como cultura, memória, política, sociedade. Chega mais. Viver sem conhecer o passado é andar no escuro. Afinal, podemos falar de ficção científica no cinema brasileiro? É com essa pergunta que a gente pode começar o podcast Abrigo Sci-Fi, e que é trazida pelo autor, professor acadêmico e pesquisador Alfredo Súpia, na introdução do seu livro Atmosfera Rarefeita, a ficção científica no cinema brasileiro, lançado em 2013. Uma obra que foi peça fundamental para o embasamento teórico da minha pesquisa e que eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês. Para identificar um filme de ficção científica, podemos falar um pouco num conceito mais teórico, trazido pelo pesquisador, crítico e poeta Darko Suvin, e trabalhado também pelo Alfredo Súpia, o conceito do novum ficcional. O Suvin apresenta em seus estudos como podemos identificar uma obra como ficção científica quando há um elemento novo ou, como o próprio fala, uma inovação postulada. Esse elemento pode ser de diferentes graus de magnitude, pode ser só um detalhe, uma invenção discreta, ou até uma mudança total no espaço-tempo, nas personagens ou nas relações entre sociedades. Enfim, tentando trazer exemplos, pode ser uma máquina do tempo, um dispositivo eletrônico novo, diferente, um androide, carros voadores ou até mesmo o interior de um buraco negro. É basicamente a ideia de que existe um elemento novo e desconhecido da nossa sociedade. O primeiro filme que vamos falar é O Quinto Poder, um filme de ficção científica lançado em 1962, dirigido por Alberto Pieralisi e com roteiro e produção de Carlos Pedregal. A sinopse do filme é basicamente essa. Agentes estrangeiros instalam clandestinamente em antenas de rádio e TV no Rio de Janeiro aparelhos que emitem ondas subliminares que alteram a percepção da população. O objetivo dessa intervenção é transformar o povo numa massa agressiva e imbecilizada, levando o país a um caos, permitindo que esses estrangeiros tomem o governo para usurpar as riquezas naturais do Brasil. Isso é a sinopse do filme. E como personagem principal tem o jornalista Carlos, acompanhado da química Laura, interpretado inclusive pela maravilhosa Eva Vilma. E os dois começam a investigar uma série de fatos e descobrem os responsáveis pelos distúrbios. Esse filme ficou fora de circulação por mais de 40 anos, gente. Segundo um artigo da revista Cinética, esse filme é considerado uma raridade redescoberta para o cinema nacional. Ele só voltou a ser exibido em 2006 no Festival de Brasília. Sua última exibição tinha sido em 1963, em Berlim, antes do produtor Pedregal se exilar por conta do golpe de 1964. Enfim, vamos lá. Vou dar uma resumida, vou tentar falar mais um pouco sobre o filme e, basicamente, nessa história, a população é tomada por uma histeria coletiva de ódio, causada por essas mensagens subliminares transmitidas pelos canais de televisão e rádio. Essa intervenção estrangeira
acontece com o apoio de um oficial do Exército Brasileiro, mas não a instituição das Forças Armadas. Vale ressaltar aqui que ele é já apresentado logo na primeira cena. Essa intervenção vai controlar a população pelo subliminar, um desvio de atenção, uma espécie de cortina de fumaça com o objetivo puramente de roubar as riquezas do solo brasileiro. No caso aí, o famigerado passar a boiada. Familiar. Quem ouve rádio ou vê televisão é atingido pelos sinais subliminares e tomado por essa onda de ódio, uma raiva repentina que vai gerar um aumento absurdo na violência das ruas. O ódio impulsionado pelas mensagens subliminares nos brasileiros tem um efeito muito rápido e vai gerar um surto coletivo, uma espécie de falsa revolução nas ruas. Essa falsa revolução vai chegar à beira de uma guerra civil. Trata-se de uma nova técnica capaz de transformar e subjugar povos inteiros, sem que eles tenham consciência disso. Pela primeira vez, será mostrada ao público de todo o mundo uma arma ainda mantida em sigilo pelas grandes potências. Essa é a frase de abertura do filme, contextualizando o início da trama, e já inicia mostrando uma operação com alguns integrantes do Exército, instalando os aparelhos de transmissão subliminar nas antenas de rádio e de televisão. O filme tem uma mistura de idiomas logo no início, um falando inglês, outro alemão, mas o coronel reforça que os estrangeiros precisam passar a falar em português agora. Esse oficial do Exército é quem faz a ponte com os estrangeiros e parece gerenciar a operação de dominação. É preciso conectar cabos clandestinamente nas antenas de rádio e televisão que transmitirão todos os sinais para as casas do povo brasileiro. Essa operação é gerenciada a partir do Cristo Redentor, um ponto estratégico, e vai aparecendo alguns cartões postais do Rio de Janeiro, como o Aterro do Flamengo, o Aeroporto Santos Dumont e até o Pão de Açúcar. É bem bonito de ver. Do Cristo Redentor, eles conseguem monitorar a instalação dos equipamentos. A primeira torre no aeroporto, a segunda torre de transmissão é no Pão de Açúcar. A cena seguinte inicia um outro núcleo do filme, com os protagonistas. Na cena aparece Laura, uma química que trabalha em um laboratório, conhecendo o jornalista na repartição que ele trabalha. Ela vai lá para entregar um envelope que encontra perdido no seu carro, depois de dar uma carona para um homem que encontrou na estrada com o carro quebrado. Esse homem esqueceu um dos envelopes e ele é um dos integrantes dessa equipe clandestina que tenta levar os negativos fotográficos para o aeroporto para enviar para outro lugar. Mas ele acaba perdendo o envelope com os negativos que ele tem que enviar no carro da Laura. Então, a Laura e o Carlos se conhecem aí e começam a conversar sobre uma campanha de vacinação contra a raiva. Compartilham que não gostam de assistir programas de TV e rádio, e há 5 anos o jornalista não assiste TV. Enquanto isso, a operação de dominação vai acontecendo. Acho interessante a gente falar aqui de um ponto que parece que a autorização para a transmissão das mensagens subliminares vem do grupo estrangeiro. A voz que fala no radiotransmissor deles parece um estrangeiro falando português com sotaque ali carregado. Depois de autorizada, a operação dá início e depois de umas horas a mensagem vai se instalando no cérebro das pessoas. É conversado também que é preciso atingir os grupos dirigentes, que o próximo passo é conectar os transmissores em lugares estratégicos, como o Clube Militar, o Gabinete da Confederação Nacional das Indústrias, dentre outros de uma lista. Isso tudo ele vai falando no filme. Com o início das transmissões das mensagens subliminares, começam a aparecer nos jornais várias reportagens de violência, de assassinatos, brigas, assaltos, várias manifestações. Ônibus abarrotados, repressão militar contra manifestações populares. É uma explosão de casos de raiva e violência bizarros. O jornal televisivo informa sobre essa onda de ódio, mostrando que o país vai se encaminhando para um cenário de caos total. Enquanto isso, em outras cenas, vai mostrando que tem uma lei de intervenção federal para ser tramitada no Congresso. Tem um momento que o Carlos, como jornalista, é enviado para fora do país para acompanhar uma conferência na ONU. Então ele acaba não estando aqui nesse momento,
que as coisas estão se agravando no país. Porém, quando ele volta, encontra o jornal, a repartição do jornal dele, bastante diferente, numa outra linha jornalística e incentivando uma falsa revolução. Uma doideira. Tentando desvendar esse caso sobre o que está acontecendo em seu país, o jornalista pesquisa matérias antigas e acaba encontrando uma matéria de 1959 que fala sobre se o subliminar seria uma ameaça. Aí eu acho que o Carlos já mata a charada do filme. Ele tenta conversar com colegas da repartição sobre, mas eles estão cegos de ódio e só ficam repetindo roboticamente que a única saída é a revolução. Por quê? Como se justifica uma guerra civil? Uma revolução sem sentido? Uma luta entre irmãos? A revolução é a única saída. E eles ficam ali, repetindo isso, hipnotizados pelo subliminar, e repetem, e repetem, e repetem, sem permitir que o outro contra-argumente. Não tem como conversar. Não apresentam fatos, não apresentam pautas, é puramente histeria. Não tem esse espaço para o diálogo. Novamente, qualquer semelhança é mera coincidência? Revolução! 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 Povo brasileiro, é chegada a nossa hora! É chegado o momento de tomarmos as nossas próprias mãos o destino desse país! Temos que pegar em armas e fazermos a revolução! Não é mais possível viver como estamos vivendo! Todos os colegas de trabalho de Carlos estão hipnotizados por essa tal revolução, que mais parece que é uma guerra civil que está tentando ser implementada sem motivação nenhuma, supostamente. Carlos tem plena consciência de que essa revolução é uma fraude, de que não é uma revolução popular. Carlos, numa conversa com Laura, explica alguns processos comuns de sugestão da publicidade, de como conseguem impor determinados produtos, inverter alguns valores e até dominar algumas opiniões. E se houvesse uma técnica de sugestão muito mais poderosa que nem sequer pudesse ser visto ou ouvido, tirando toda a possibilidade de escolha, de defesa ou de censura? Essa é a pergunta que Carlos faz a Laura. Carlos aciona um amigo do exército sobre o que poderia estar acontecendo e esse amigo também já suspeita de algo estranho, de que algo está influenciando a opinião pública. Esse amigo diz que reparou que os colegas que não assistem TV ou não ouvem rádio não estavam sendo influenciados, mas ainda sem chegar a alguma conclusão ou comprovação de nada. Sem ter muito a quem recorrer, o jornalista publica uma matéria sobre o subliminar e como o Brasil pode estar sendo vítima de uma trama sinistra, que é como o Carlos coloca na matéria. O objetivo dele é propagar essa sua descoberta, mas acaba deixando ele em evidência e desperta a atenção do grupo para o Carlos. E aí começa uma missão de execução do jornalista, o coronel delega alguns capangas para monitorar o Carlos e executar o jornalista. O terceiro ato do filme mostra basicamente esse conflito entre Carlos e seus amigos contra o grupo de mafiosos. Nesse ato, o filme passa a ser mais ação, com cenas de perseguições, trocas de tiro, com direito até cena de luta no antigo bondinho do Pão de Açúcar. Essa cena é uma boa cena de ação, para quem gosta. É bem legal de ver. O conflito final acontece no Corcovado, com imagens do Cristo Redentor belíssimas e raras, mostrando ele por dentro. Interessante, vale a pena. Eu vou parar por aqui para não dar mais spoilers. E aí quem quiser, vou deixar para vocês assistirem o filme, que está completo no YouTube. Vou deixar o link também na descrição. E parece que tudo acaba se resolvendo, de um jeito ou de outro. O professor e pesquisador Alfredo Super afirma que esse filme é um dos mais genuínos de ficção científica no Brasil e que merecia um lugar de destaque na história internacional do cinema de gênero. O Super fala também no seu livro que esse filme, visto hoje, parece sinistramente premonitório do golpe militar de 1964. É interessante esse olhar porque parece premonitório até mesmo para algumas coisas estranhas que estão acontecendo no nosso país hoje, em 2022. Um comentário, uma informação, tem uma reportagem do Fantástico no mês de junho de 2022
que alguns especialistas tentaram explicar por que agressões por motivos banais têm se tornado cada vez mais frequentes, ou estão sendo mais filmadas agora. Diz um especialista na matéria, abre aspas, o fato de termos sido uma colônia, o fato de nós termos sido o último país a abolir a escravidão, tudo isso está inscrito no nosso presente. É uma matéria muito interessante. Não vou me alongar mais aqui e vou deixar o link na descrição com a matéria completa. Tentem ver. O filme O Quinto Poder traz o subliminar, essas mensagens subliminares através das mídias, como o grande causador dessa onda de ódio. Qual seria o nosso subliminar de hoje? Tem um caso que eu queria contar de uma mentira antiga que circulava por e-mail há um tempo atrás, em 2009, 2008, talvez até antes, que eu preciso falar bem rapidinho. Tem várias, mas vou falar só dessa agora, porque ficou marcado na minha memória alguns episódios que presenciei num círculo social muito próximo. Não sei se vocês presenciaram coisas parecidas. Essa história da carochinha sobre a expressão Rá-Tim-Bum, depois do parabéns, significaram eu te amaldiçoo, alguém conhece? Pois é. Uma suposta fonte que a mensagem tenta usar são magos persas da Idade Média. Quem disse isso? A mensagem circulava por e-mail não apresentava fontes, nem nenhum estudo. O e-mail é bastante apelativo e apresenta zero sentido na sua comunicação, repetindo frases como muitos não sabem, passem isso adiante. Curioso as frases que são repetidas. Mas na real, existem duas possibilidades do que realmente pode significar essa expressão. A primeira, pela tradução do dicionário, pode ser uma onomatopeia, ou seja, uma imitação de som. No caso, as sílabas remetem à caixa de guerra, né, de música, aos pratos e ao bumbo, tocados em apresentações, geralmente de circo. A segunda possibilidade é baseada em uma matéria publicada em uma revista da FAPESP em 2004. E, segundo essa matéria, ela engloba frases associadas a situações vividas na lanchonete Ponto Chique, em São Paulo, por estudantes da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Enfim, eu não vou me alongar, quem quiser saber mais, pode dar um Google, qual a versão correta do parabéns a você, e ver a explicação da pesquisa FAPESP na mídia. Eu vou colocar o link aqui na descrição também para facilitar. Porém, tem coisa muito mais séria circulando há tempos pelas redes. As fake news sobre a Covid-19, sobre fraude nas urnas eletrônicas e o próprio sistema eleitoral brasileiro são um exemplo recente disso. Ou até mesmo para citar um caso específico que abalou a nossa estrutura democrática em 2018, no caso da vereadora Marielle Franco, brutalmente assassinada no Rio de Janeiro, alvo dessas informações falsas mesmo no momento de sua morte. Na série para streaming, chamada Marielle mesmo, tem um momento que mostra como as mentiras contadas sobre a vereadora propagaram de forma rápida, nojenta e desumana, sendo replicadas até por figuras de autoridade, como no caso de uma desembargadora conhecida nacionalmente por espalhar informações falsas e ofensivas sobre a Marielle, poucos dias depois da vereadora do PSOL e seu motorista Anderson Gomes serem executados na região central do Rio. Uma juíza aqui do Tribunal de Justiça do Rio chegou a falar que Marielle tinha sido eleita pelo Comando Vermelho e tinha sido assassinada por não cumprir compromissos com eles. Para entender o tamanho do absurdo. Isso tudo que eu estou falando aqui, agora, você encontra na reportagem da Roberta Penaforte para a BBC Brasil, que também está na descrição. Essa desembargadora se justificou dizendo que apenas, abre aspas, reproduziu sem checar a veracidade informações que circulavam na internet, no afã de rebater insinuações, também sem provas, na rede social de um colega aposentado, de que os autores seriam policiais militares ou soldados do exército. Fecha aspas. Isso são palavras dela, para se justificar. Ela se retratou. Não preciso nem dizer que ela foi absolvida do crime de calúnia pelo STJ em março de 2021, com a justificativa de que, como ela se retratou, essa retratação admitida nos crimes de calúnia e difamação não é um ato bilateral, ou seja, não pressupõe a aceitação da parte ofendida para surtir seus efeitos na seara penal, porque a lei não exige isso. Isso é a justificativa da ministra relatora do caso, no STJ. Ou seja, tudo bem você replicar uma mentira nas redes sociais e depois dizer que não sabia que era mentira, se retratando por espalhar isso. Mas é a mentira sendo espalhada por todos os cantos na internet. Como que penaliza isso? Como que para isso? Como que mensura a gravidade do que essa mentira pode afetar, né? No caso de uma mentira que tenta destruir a reputação de alguém.
Como que repara esses danos? A nossa atual legislação dá conta desse tipo de reparação? Em 30 de junho de 2022, em uma ação de tentativa de combate às fake news replicadas em massa, o Senado aprovou o projeto de lei 2630 do ano de 2020, que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, com normas para as redes sociais e serviços de mensagem como WhatsApp e Telegram. Esse projeto de lei é um importante passo para a nossa sociedade na nova era digital, mas que passou por diversos impasses e reedições no texto dessa lei. Agora o PL está parado aguardando nova tramitação na Câmara dos Deputados. É importante a gente acompanhar isso. As fontes são do site do Senado Federal e da Câmara. Links na descrição. Voltando para o filme, O Quinto Poder, podemos falar ainda sobre as reflexões que essa obra traz, como, por exemplo, a criação de cortinas de fumaça para o controle da população, desviando a atenção para passar a boiada, ou seja, para roubar as riquezas naturais, os nossos minérios, as nossas florestas. Podemos dizer, até avançar um pouquinho, para roubar o pré-sal descoberto pelo Brasil. Enfim, por isso, é importante a gente checar as fontes antes de propagar as informações, sejam elas falsas ou não. Sabemos que isso é bem difícil, mas é importante ir com calma e sempre tentar checar em fontes comprovadamente sérias e de respeito, se o que está sendo divulgado é de fato real. A quem a informação beneficia? Quem ela prejudica? Quem está mandando a informação? São perguntas que podem ajudar nesse filtro do que compartilhamos no nosso dia a dia. E falando ainda sobre os sistemas que controlam sua população, o filme que vamos falar agora se passa num contexto de totalitarismo. O filme é Abrigo Nuclear. É um dos meus filmes favoritos e que faço uma singela homenagem com o título desse podcast. Abrigo Nuclear é um filme de ficção científica brasileiro lançado em 1981, produzido, dirigido, editado e protagonizado por Roberto Pires. Ele foi filmado na Bahia, com locações no areal de Jauá, e passou por um processo de restauração em 2015. Sobre a produção desse filme tem um documentário também, chamado Bahia Sci-Fi, de Petros Pires, também lançado em 2015, que vocês podem encontrar na íntegra no YouTube. Em Abrigo Nuclear, vemos uma sociedade que vive em abrigos subterrâneos porque a superfície terrestre está contaminada por uma poluição radioativa. Essa sociedade ainda tem como fonte energética principal a energia nuclear, o que aumenta ainda mais esse tipo de poluição. Sempre bom lembrar que o acidente da usina nuclear de Chernobyl aconteceu em abril de 1986 e já se discutia as desvantagens desse tipo de energia na época. Essa sociedade é chefiada pelo regime autocrata da comandante Avo, que é representada pela atriz Conceição Sena. Tudo é muito regrado, controlando os períodos de lazer e de refeição, com uma programação diária enviada individualmente do que cada um devia fazer no dia. Mantém e garante sua vida. Atenda a sua programação individual e obedeça ao comando. As roupas de todos são o mesmo uniforme, uma espécie de macacão branco com um cinto metálico, com o nome e o registro de cada indivíduo. A identificação de cada um são nomes curtos com até 3 letras e números, como por exemplo Avo, Late, Pit ou Ró. Abrigo Nuclear tem uma atmosfera similar ao primeiro filme escrito e dirigido por George Lucas, o THX 1138, lançado em 1971. Nesse filme do Lucas, também mostra uma sociedade distópica que vive abaixo da superfície, mas com uma história bem diferente, vale a pena conferir. Voltando para o nosso cinema brasileiro, o Operador Late é o personagem principal, representado pelo próprio Roberto Pires, e durante o filme acompanhamos a sua jornada de subida à superfície e o subterrâneo. A estética da superfície é mostrada pelas dunas baianas. Como a sociedade vive no subterrâneo, essa estética areal acaba se tornando o elemento diferencial do cotidiano, do novo para os personagens. Os que sobem à superfície usam capacete e uma roupa com proteção para a radiação, e se movem com um carro flutuante que lembra muito os carros voadores que vemos em filmes de sci-fi internacionais. Quando o Late retorna à superfície, ele passa por um processo de descontaminação dos seus trajes dele mesmo,
E até me lembra uma cena muito parecida com o que acontece pelo protagonista do filme Blade Runner 2049, lançado em 2017. Ao retornar da superfície, constatando falhas no armazenamento do lixo radioativo, que poderiam ocasionar consequências graves para o abrigo subterrâneo, Lat tenta mostrar para seus pares o que está acontecendo, mas é silenciado pela própria comandante, que tenta descredibilizar sua fala e as evidências que Lat traz. Indo contra o sistema autoritário implantado pela comandante Avo, existe um grupo revolucionário que busca recuperar a superfície terrestre com o objetivo de que seus descendentes no futuro possam abandonar o abrigo nuclear subterrâneo e voltar a viver como seus antepassados sobre a superfície da Terra. Esse grupo, coordenado pela geóloga Lix e ela é representada pela grandiosa Norma Bengel, está desenvolvendo um projeto que vai permitir o retorno à superfície. Como consequência principal, vai libertar a sociedade do controle de Avo. No filme Abrigo Nuclear, para dominar a sociedade subterrânea e mantê-la sob controle, existe um revisionismo histórico, com uma seletividade do que se é contado e mostrado sobre o passado. A fim de manter a existência exclusivamente no subterrâneo, as imagens que sobraram do passado são, em sua maioria, cenas de como as populações passadas chegaram ao seu suposto fim, e destruindo a superfície terrestre com a sua forma de consumo desenfreada e produzindo muito lixo radioativo, gerando uma paranoia coletiva de desequilíbrio. Essa é a estratégia que mantém a sociedade atual sob o controle da comandante Avo e vivendo no abrigo subterrâneo. Falando mais sobre a gestão autoritária da comandante, é bom evidenciar que ela sempre acredita ou faz parecer que há alguma alteração psíquica nos que fogem às regras do seu sistema, punindo essas pessoas. A punição pode ser prisão ou a desativação, que seria a morte por exílio na superfície. É curioso se traçarmos um paralelo com o momento atual que vivemos no nosso país, onde no início de 2021 tivemos algumas manifestações contrárias ao governo que acarretaram em diversos motoristas participantes recebendo multas de trânsito, ali de R$ 80 a R$ 6.000. Já no extremo oposto, logo após as últimas eleições presidenciais realizadas agora em outubro de 2022, tem um vídeo circulando pelas redes sociais que mostra um policial rodoviário federal dizendo a manifestantes bolsonaristas contrários ao resultado das eleições e que bloquearam a rodovia PR-470 que não iria multá-los. Nenhum carro será autuado. Isso é curioso. Chegou essa ordem. O que é que eu faço da vida? Quer que vocês me orientam para a gente interagir e encontrar a melhor solução. Para que a gente consiga não sair daqui com ninguém machucado, com ninguém preso ou que prejudique o meu trabalho, qualquer que seja a parte interessada. Certo? A manifestação vai continuar com vocês e nós, os dois servidores que estamos aqui, vamos monitorar e informar as nossas chefias, que é a nossa missão. Mas em nenhum momento, já assumi o compromisso aqui e reitero para todos vocês, nós chegaremos para atritar ou chegaremos para enfrentar qualquer dos senhores que são patrões nossos enquanto servidores públicos. Vamos conversar sim. Vamos ficar ali na viatura, mais próximo da viatura, e vamos, não se preocupe, nós vamos estar tirando algumas fotos, mas essas fotos não são nada pessoais. É só porque a gente precisa ficar informando para a nossa chefia como está a manifestação, mas para mostrar que está pacífica, mas para mostrar a dimensão do movimento que a gente precisa repassar para a nossa chefia superior. Mas nada mais disso. Outro compromisso que eu faço com vocês aqui: nenhum veículo que está aqui na manifestação será alvo de qualquer notificação. Eu não vou fazer multa nenhuma. Enquanto o meu público de serviço hoje, tá? Por isso é que eu peço a colaboração de vocês para que a gente entre nessa sintonia e não saia nenhuma das partes manifestadas ou nenhuma das partes com desgaste de parte a parte. Assumo meu compromisso como servidor policial rodoviário federal de serviço hoje. O que vai estar de serviço amanhã, não sei. O que esteve de serviço ontem, também não sei. Nós somos dois, estamos de serviço hoje e estamos com essa missão. Vamos conversar sempre, para que a gente
saia do outro lado, todo mundo dentro das suas convicções e com o dever cumprir. Ok? Obrigado, gente. Tem outros elementos simbólicos que o filme Abrigo Nuclear nos mostra e que podemos fazer alguns paralelos com o Brasil de hoje, mas eu vou deixar para vocês conferirem vendo o filme. Reative a memória, precisamos saber como tudo começou. No abrigo existe um local chamado de Terminal do Passado. Como parte de um plano, Lat vai até lá e consegue descobrir algumas informações do passado. Ele faz uma espécie de backup num memorizador. Lá ele vê as imagens das antigas sociedades com mais detalhes, todo um histórico da existência da vida na superfície, de como o ser humano desfrutou da natureza plena e construiu megacidades. As megalópolis abrigavam vários milhões de habitantes. A busca desvairada e cega do progresso material precipitou a formação de uma sociedade de consumo cujo apetite devorava florestas inteiras. Queimavam diariamente grande quantidade de combustível fóssil, lançando na atmosfera toneladas de partículas poluentes. Estava rompido o equilíbrio ecológico. O suposto progresso, que oferecia vantagens descartáveis, exigia em troca o próprio ar que respiravam. Mais tarde, a situação se agravou de maneira irremediável com o advento da era atômica, início da grande catástrofe nuclear. Nessa descoberta, fala de como as sociedades antepassadas se destruíram, mostrando como o consumo desenfreado e o uso desgovernado da energia nuclear, sem controle do lixo radioativo, rompeu o equilíbrio ecológico do planeta e extirpou totalmente a possibilidade de vida na sua superfície. Sem dar muitos spoilers, a base fundamental dessa obra é a memória e como ela pode mudar a forma de viver e de enxergar sociedades inteiras. Continuando a conversa sobre memória, preciso falar de um filme que é o meu xodó. Eu sou muito apaixonado por animação e uma das minhas favoritas é a obra Uma História de Amor e Fúria, uma animação brasileira de ficção científica lançada em 2013. Ela é produzida pela Buriti Filmes e Gulani Entretenimento, com roteiro e direção de Luiz Bolognese. Dando uma resumida na sinopse do filme, a obra retrata a história de amor entre Abeguar Tupinambá, um herói imortal, dublado pelo ator Selton Mello, e Janaína, a mulher por quem é apaixonada há quase 600 anos, e dublada pela grande atriz Camila Pitanga. A animação também conta com a participação do Rodrigo Santoro na dublagem de outros personagens que aparecem ao longo do filme. Ela é uma animação direcionada para o público jovem e adulto, com uma pegada e uma linguagem mesmo de história em quadrinho. E traz como pano de fundo do romance entre Abeguar e Janaína 4 fases da história do Brasil. A primeira é a invasão e a colonização das sociedades que aqui viviam nos anos 1500. A segunda, o período da escravidão, marcado por revoltas populares como a Balaiada. Já a terceira fase, o regime ditatorial militar, que aconteceu entre 1964 a 1985. A quarta fase já é um futuro distópico, que mostra um Rio de Janeiro em 2096 em guerra pela água. A animação já começa nesse período futuro, mostrando o Rio de Janeiro com uma outra estética, como imaginamos que seremos no futuro hoje. Uma cidade com avanços tecnológicos para a época, com grandes arranha-céus e transportes futuristas, mas também, tal qual uma megalópole capitalista, mostra uma cidade ainda mais suja e poluída. Algumas consequências climáticas, como uma invasão do mar pela cidade, e as desigualdades sociais bem mais escancaradas. Viver sem conhecer o passado é andar no escuro. E é com essa frase que se inicia essa belíssima animação, vencedora do prêmio de melhor filme no festival mais importante do gênero, o Festival de Animação de Annecy. O primeiro ato do filme se passa na Guanabara, no ano de 1566, mostrando um trecho do período da invasão colonial portuguesa e a guerra dos colonizadores contra as sociedades que aqui moravam.
Diante de um ritual tupinambá, o pajé fala que o grande deus Muiã escolheu Abeguá para uma missão, a de conduzir nosso povo para a terra sem mal. E por isso Abeguá nunca vai morrer, porque vai estar eternamente lutando contra o império de Ayangá. O pajé também fala que no futuro a poluição vai tomar conta, as florestas vão sumir, as águas vão ficar contaminadas com o veneno da serpente. Animais e humanos vão ter muita sede. O pajé mostra para Abeguá, através das chamas, como é o mundo de Ayangá. A partir desse momento, vemos atos praticados durante o início do genocida indígena, um genocídio de mais de 500 anos, que perdura até os dias de hoje, corroborando a mensagem de que Ayangá é faminto por morte e destruição. No desenrolar do primeiro para o segundo ato, passam quase 200 anos e Abeguá reencontra Janaína, mas já no Maranhão de 1825. Agora ele é Manuel Balaio, casado e com filhas. A família vivia dos balaios que ele fazia e vendia na feira de Caxias. Em seu cotidiano, Balaio enfrenta situações muito pesadas, geradas por militares da época, agentes do próprio Estado, que desrespeitam seu viver, sua honra, sua dignidade. Com ódio e sede de justiça, Balaio queima a própria casa e vai até a cidade, juntando uma galera na praça principal e dando início a uma das revoltas populares de nossa história, a balaiada. Tava todo mundo cansado de só ver o governo puxando a sardinha para o lado dos fazendeiros. Logo, logo, muitos outros grupos e figuras conhecidas como Carinana, Raio, Sete Estrelas, Raimundo Gomes são vaqueiros que se juntaram a essa revolta. Numa reunião de homens brancos elitistas e colonialistas, o coronel Luiz Alves de Lima e Silva, mais conhecido como Duque de Caxias, chega na cena. Citando como exemplo a revolta no Haiti, onde o povo negro escravizado se juntou para expulsar as tropas de Napoleão, o agressivo e autoritário Duque de Caxias e seus militares contra-atacam agressivamente a balaiada. Esse é o argumento dele, sim. É interessante a animação ilustrar esse momento da história, porque mostra uma parte da história que tentam a todo custo apagar. Esse coronel Duque, ou sei lá o quê, conhecido como patrono do Exército Brasileiro, um grande herói e pacificador que tantos chamam por aí, e que teve várias estátuas em sua homenagem, apesar de todas as atrocidades e extermínio que promoveu sob seu comando. Interessante pontuar como a animação mostra um pouco sobre a origem do cangaço, sem dar muitos spoilers, mas é interessante falar desse mais um movimento que faz parte da nossa história e cultura. Passados mais 130 anos, o espírito de Abeguá, agora Carlos Estrada, ou Cal, reencontra Janaína, mas ele chega um pouco atrasado, porque dessa vez ela já está com outro namorado. Ainda assim, eles sentem uma conexão. Os militares tomaram o poder, curiosamente, e vivia-se sob uma ditadura militar. A gente está aqui, voltou para o Rio de Janeiro em 1968, anos de chumbo da ditadura militar. Havia um movimento estudantil de resistência, chamados de guerrilheiros por alguns, que lutavam contra banqueiros e militares que torturavam o povo. Eram conhecidos como o Movimento Democrático da Ação Libertária e lutavam para tirar o país da ditadura. Tem um plano simples de entregar uma grana para uma pessoa e depois era só meter o pé. Mas os bonitinhos quiseram passear pelo parque. O Abeguá e a Janaína, no caso o Cal aqui. Logo aparecem policiais à paisana atrás de um casal, e eles são presos e levados para os porões da ditadura para serem torturados. Nessa parte, a animação mostra uma tortura pesada, com pau de arara, mutilação, pressão psicológica. E para tentar proteger Janaína, a Abeguá denuncia o paradeiro dos outros amigos, que acabam sendo encurralados, alguns mortos, outros presos. Com isso, Janaína é solta da prisão. O guerrilheiro é um transformador social. Ele pega em armas para ecoar a insatisfação de um povo contra seus opressores. O ataque às instituições com toda a força que o momento permite. Ainda na prisão, Abeguá parece gostar muito de ler, e aí aparecem alguns livros
na sua cama. É legal mostrar, tem Capitães de Areia, do Jorge Amado, Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, Os Sertões, do Euclides da Cunha, e até acho que fala um pouco sobre O Príncipe, do Nicolau Maquiavel. A anistia de Cal e seus companheiros acaba vindo 7 anos depois. E aí a gente está em 1980. Depois do cárcere, Cal se torna professor em um projeto social numa favela do Rio de Janeiro. Ninguém nasce na miséria porque Deus quer. O que a gente vive hoje é resultado do que aconteceu no passado. Viver sem conhecer o passado é viver no escuro. Quero que vocês tragam uma redação com esse título amanhã. Discute o professor Cal em uma de suas aulas no projeto. Meus heróis nunca viraram estátua. Morreram lutando contra os caras que viraram. O professor e guerrilheiro Cal encerra esse ato com essa frase, trazendo de volta à discussão a questão das estátuas, de como nossa sociedade perpetua a memória daquilo que só a elite dominante da época deseja perpetuar, gerando assim uma memória seletiva do que perpassa, do que atravessa as gerações futuras. Reduza a velocidade. Você está entrando numa das cidades mais seguras do mundo, controlada pelas milícias particulares. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. O último ato da animação mostra o Rio de Janeiro em 2096. O Rio agora é uma cidade futurística, com carros voadores, grandes arranha-céus, com arquitetura e estética cyberpunk totalmente impactada pelas mudanças climáticas. Com a subida do nível do mar, boa parte da cidade está alagada. Interessante notar que a cultura da pipa se mantém bastante presente, um elemento que representa o carioca de alguma forma. Vê-se alguns meninos na base da cidade, nas ruas mar, eles estão vendo uma bola de futebol, que parece uma bola oficial e cara, caindo lá de cima, caindo na água. Espera, a bola tá vindo pra cá. Olha, a bola da Copa. Uma figura policial acaba chegando e identifica supostamente uma água roubada na mão de um desses meninos. E esse policial executa os 3, mata por água. No jornal, mais à frente no filme, a notícia é ladrões de água abatidos. Numa outra cena, dá para ver a frase "Comando água para todos", pichada no Cristo Redentor do futuro. Uma estátua sem braços e toda pichada. Interessante. Essa estética que traz da cidade destruída e tecnológica ao mesmo tempo. Água é basicamente ouro nessa época, uma raridade para poucos. Uma garrafa de água parece custar mais do que uma de uísque. A água do aquífero Guarani já não caía mais para os brasileiros. E tem a grande empresa da época, a Aquabras, vendia a água a peso de ouro para as plantações de etanol. Quanto mais diminui a calota polar, mais disparam as ações da Aquabras. Ali nas ruas, na base da cidade, os mais pobres tomavam água do mar misturada com um lixo industrial. A Beguar do Futuro denunciava isso todos os dias, mas as suas críticas não mudavam nada, só ajudavam a fachada de democracia, como ele mesmo fala. Quanto mais ele batia no sistema, mais o sistema ficava forte. Janaína agora era uma dançarina noturna. Ele acaba desistindo um pouco de nadar contra a corrente
e vai dar mais atenção ao seu amor por Janaína, já quase 600 anos depois. Um aparato tecnológico interessante é uma pulseira que funciona parecido com um Apple Watch, meio smartphone, mas pulseira mesmo, que ele usa para comprar água, comprar créditos, acessar lugares. Abeguar fica com Janaína novamente, mas de uma outra forma, porque na mesma noite ela marcou um encontro com outro figurão, né? Como eles chamam, um magnata que tem um aquário imenso com peixes de água doce na sua casa. Só a água que esse magnata usa serviria para abastecer cerca de 30 mil famílias. Mais uma vez, a desigualdade social esgarçada aqui. Os jornais apresentam um pouco do ambiente do país no momento. Tem uma notícia de um rally mundial que passa bem rapidinho, mas é curiosa. É um rally mundial que acontece na beira do leito seco do rio Amazonas. Curioso. Os guerrilheiros do futuro estão numa luta constante e executam uma operação em que exige uma nova política de distribuição da água. Janaína está novamente entre os guerrilheiros. Dentro de um metrô aéreo, Abeguar vê notícias de que as milícias particulares já encontraram a identidade dos guerrilheiros dessa operação, que choca os jornais. Ele percebe também pessoas concordando que deveriam matar todos esses guerrilheiros, ali dentro daquela mentalidade que a gente já conhece de que bandido bom é bandido morto. Isso está bem à sua volta. Do Comando Água para Todos que invadiram o prédio da Aquabras já foram identificados pelo Serviço de Inteligência das Milícias. Você pode passar sua... Tropas das milícias e aeronaves se preparam para a invasão. Duas naves que voltavam da minério Os guerrilheiros continuam encontrados na sede da Você já viu a milícia deixar alguém escapar? Essa história? Imagina, que por mim deixava morrer todo mundo. Era mais fácil já ir logo matar. Era o Império de Anhangá dominando em sua totalidade. Janaína está lutando contra Anhangá sem Abeguar. No meio do caos do ato final, Abeguar tem novamente as visões que o pajé lhe mostrou no início. A única maneira de vencer Anhangá é não desistir. Para encerrar o programa, gostaria de agradecer a todos os ouvintes que escutaram até aqui. Foram só 3 filmes que a gente apresentou, mas deu para puxar alguns assuntos que atravessam nossa sociedade. Dá para ter muito mais discussão, mas vou parar por aqui. O cinema brasileiro de ficção científica tem um acervo extenso e podemos falar isso nos próximos capítulos. Beijos e até breve.